Saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos neste dia, quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos ler hoje na carta de Judas, só tem um capítulo, vamos ler do versículo 3 em diante, e nós vamos meditar no que o Senhor tem para nós hoje. A palavra de Deus assim nos diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então aqui o servo de Deus está escrevendo a toda a igreja que nós temos que estar bem atentos, porque ele estava preocupado, ele sentiu de Deus de escrever acerca da salvação comum, a salvação que é de todos, exortando, animando, exortar é animar, animando a batalhar pela fé que foi dada a todos aqueles que creem em Deus. Porque já entraram alguns no meio do povo, já desde aqueles dias, havia entrado pessoas no meio da igreja, no meio do povo, homens ímpios, que convertiam em dissolução a graça de Deus e negavam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então aqui o servo de Deus está preocupado quanto à fé que os irmãos poderiam estar deixando de lado para seguir essas pessoas que transformavam o conhecimento da palavra de Deus em dissolução, negando a Deus. E aqui ele lembra, no versículo 5, que o Senhor tirou um povo do Egito, mas destruiu depois aqueles que não creram, e eles não entraram na terra. E também que Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que se corromperam seguindo as pessoas, seguindo outra carne, foram destruídas pelo fogo eterno. E nós vemos aqui também, tudo isto aqui, a palavra diz no versículo 10, estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Enfim, o que nós vamos aprender da leitura desta carta aqui do nosso irmão Judas? Nós vemos o seguinte: existem muitos livros na face da terra, muitos livros que foram escritos, muitos livros antigos, outros mais modernos, mas este livro, o livro dos livros, é um livro que nos ensina o caminho da salvação. Nos relata desde a criação do mundo, todas as coisas, desde o princípio. E nós vemos até o livro de Apocalipse, que é o livro de revelação, que nos ensina o caminho da salvação. Nós somos gentios, estamos firmados num novo concerto, uma nova aliança com Deus. Deus fez uma primeira aliança com o povo hebreu, para fazer com que o homem voltasse de onde havia saído, que o homem não foi feito para morrer, mas o pecado trouxe a morte para o homem, para a mulher. Então Deus, em sua infinita misericórdia, preparou uma forma de o homem voltar a servir a Deus. E era aquela aliança, aquela lei que foi dada por Deus através de Moisés. Aí chegou o tempo de se cumprir o que havia sido dito pela lei e pelos profetas, de que viria um que era perfeito e que iria salvar o povo de seus pecados. Esse é Jesus Cristo, é o novo concerto, a nova lei, a nova aliança. E o Senhor deixou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós vemos que agora nós não somos salvos mais
por aqueles mandamentos, como lá em Hebreus diz, o homem que fizer estas coisas viverá por elas, como estava escrito também na lei. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas nós agora temos que viver pela fé, é a nova aliança. E a fé é uma coisa particular de cada um. Eu não posso obrigar você a ter fé. Você não pode me obrigar a ter fé. Eu não posso obrigar a você a entender a palavra de Deus como eu entendo. Você não pode querer me obrigar a entender conforme você entende. Nós temos que examinar as Escrituras, porque tudo tem que estar firmado aqui, alicerçado aqui, porque Jesus é a principal pedra de esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça de esquina. Então, Jesus é o alicerce da nossa fé. Jesus é o propiciador pelos nossos pecados. Ele que se entregou pelos nossos pecados. Sem sangue não há remissão de pecados. O Senhor Jesus derramou o sangue dele para apagar os nossos pecados. E nossos pecados, ele remiu, pagou o preço dos nossos pecados. E nós, quando aceitamos a Jesus, temos que passar a viver como ele andou. Andar como ele andou, é o que está escrito na palavra, nesta nova aliança, neste novo concerto. Você quer ser salvo, você quer viver com Deus no paraíso, na eternidade, você quer viver nas mansões celestiais, eternamente com Deus, com Cristo. Você tem que servir a Deus como Cristo serviu, viver como ele viveu, andar como ele andou. Ele é o nosso exemplo. E tudo está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Então você pega a Bíblia e as profecias não são de particular interpretação. Eu não posso pegar as Escrituras e ter uma interpretação diferente daquela que o Espírito me revela, como está escrito aqui. Entraram pessoas no meio do povo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. O que é graça? Graça é um presente que Deus nos dá para a nossa salvação, sem nós precisarmos pagar alguma coisa. É de graça, é pela graça a nossa salvação. E agora as pessoas entram e não, você tem que fazer isso, e você tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque lá no Velho Testamento está escrito lá no livro de Gênesis, de Êxodo e Levítico e Números, e os profetas, e reis e juízes, e provérbios e salmos e tantas coisas mais, e está escrito isso, mas lá o homem tinha que fazer, não podia tropeçar em nenhum mandamento, são 613 mandamentos. Se tropeçasse em um, tropeçava em todos. E o Senhor Jesus, os apóstolos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, diz assim, por que colocar sobre os discípulos um fardo que nem nós, nem nossos pais conseguimos suportar? Mas vamos escrever para eles que apenas se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, da prostituição, da carne sufocada, da quais coisas bem fazeis, se assim viverdes, se assim fizerdes. Então, nós não estamos mais nesse velho concerto, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós temos que olhar para o Novo Testamento, para a nova aliança, o novo concerto. Lá era apenas a sombra, a lei serviu de aio, serviu de guia, era a sombra do corpo de Cristo. Agora nós temos Cristo, nós temos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele reina, Jesus é Rei, Jesus reina. E ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Pronto, nós somos participantes do reino celestial. O reino já chegou, é chegado a vós o reino dos céus. Muito bem, e agora? Nós já estamos no reino dos céus, o Senhor Jesus reina, nós vivemos o novo concerto. E por que tem tantas igrejas, tantas denominações? Porque as pessoas, está faltando amor às pessoas. Nós não podemos ser assim. Os cristãos não são divididos. Os cristãos formam um corpo único, com Cristo. Se eu amo o meu irmão, se o meu irmão ama a mim, nós não podemos julgar um ao outro. Como que nós vamos julgar? Como que eu vou julgar? Eu não sou juiz. Eu tenho que viver a minha fé e dar espaço para o irmão viver a fé que ele tem. E não pense você, porque você está dando dízimo, que você vai para o céu, porque você entregou tudo para a igreja. Isso não significa nada, irmãos. Quando Ananias e Safira entregaram lá para os apóstolos, não entregaram tudo, eles mentiram, eles disseram que tinham entregue tudo, mas não tinham.
que o apóstolo Pedro disse para eles? Não era teu? Ficando com você não era teu? Você não podia fazer o que você quisesse? E vendendo, o dinheiro não estava na tua mão? Por que você colocou o diabo, deixou o diabo colocar isso no teu coração? De mentir ao Espírito Santo? Isso estava dizendo assim, é teu, você não precisa vender. Por que você vendeu? Não existe um mandamento para vender. Não existe um mandamento para dar dízimo. No novo concerto, diz assim, cada um contribua conforme propôs no seu coração. É tudo pela fé, não é por necessidade, ou por obrigação, ou por força, ou por violência, ou para permanecer. Nossa, se eu não fizer isso, vão me tirar da igreja. Ninguém tira ninguém da igreja, irmãos. É você que permanece ou você que sai. A igreja não é de homens, a igreja é de Deus. A igreja é de Jesus Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. Ele que sabe quem pertence, quem faz a vontade dele e quem não faz. Você está com medo do quê? De servir a Jesus e contrariar o homem? Pois faça, agrade a Jesus. Os apóstolos sofreram perseguições terríveis, porque não quiseram agradar o homem. E diz lá em Atos, convém antes agradar a Deus do que aos homens. Então, se existe algum conflito de interesses aí, ou eu agrado o meu ministério, ou eu agrado a Jesus, eu vou agradar a Jesus. Vão me expulsar da igreja? Vão me expulsar da igreja dessa reunião de pessoas aqui, mas da igreja de Jesus Cristo ninguém me expulsa. Eu estou fazendo a vontade dele. Então, esta palavra, ela dá margem a muitas ciladas, se você não for buscar conhecer as Escrituras. Se você ficar só ouvindo o que as pessoas falam, você vai se perder completamente. Você precisa examinar a palavra de Deus, orar, pedir a Deus a direção do Espírito Santo e ler a palavra de Deus, examinar, porque está tudo aqui. O Senhor Jesus mesmo disse, vocês vão fazer obras maiores do que essas que eu faço. Nós não podemos duvidar disso, não somos nós que fazemos. Eu vou orar agora, você vai ser abençoado, você fica curado. E agora agora você ficou curado, Deus te abençoou, você manda dinheiro para mim. Por quê? O que eu fiz? Eu não fiz nada? Jesus que te curou, porque eu pedi para Ele te curar, e Ele te curou. Eu não tenho poder para isso, ninguém tem poder para isso. Nenhum homem na terra tem poder para isso, só Jesus Cristo é que pode todas as coisas. E Ele opera naquela igreja, naquela outra, porque Ele é amor. E não é porque Ele operou na tua vida, que curou a tua enfermidade, abençoou você materialmente, que você está fazendo tudo certinho, não. Ele faz isso por amor, na esperança que você preste atenção no que Ele está dizendo. Você está recebendo as bênçãos de Deus? Então você saiba que existe Deus e que Ele te ama e Ele quer que você faça conforme Ele tem mandado. Ele não quer um povo desunido, um povo que fica contrariando o que Ele fala, um povo que acha que é melhor que os outros porque veste de uma roupa diferente, ou porque a igreja é mais bonita, ou porque construiu um templo grande. Não tem nada disso, irmãos. A palavra de Deus nos ensina o contrário. Aquele que quiser ser o maior, que seja como quem serve, seja o menor. O Senhor Jesus nos diz que está anunciando o Evangelho aos pobres. Então vamos ser humildes, simples, olhar para a palavra, olhar para o que o Senhor quer de nós. E não tenha medo de desagradar a ninguém. Tenha medo de desagradar a Jesus Cristo, que te salvou, que morreu por você, que te dá vida, saúde, paz e bênçãos abundantes. Tenha receio, tenha medo de desagradar a Ele. E Ele vai ver que você é sincero, que você é temente a Ele, e vai te abençoar e vai te dar revelação. E quando você entender a palavra de Deus, você já não é mais inocente, você já compreendeu a palavra. Se você não cumprir, você não tem mais desculpa. Então entenda bem, querido irmão, querida irmã, o Senhor Jesus está voltando, está bem próximo dele retirar a igreja dele, e Ele vem buscar um povo especial. Ele não vem buscar uma denominação, uma igreja determinada. Ele vem buscar um povo que Ele é que vai separar os bodes das ovelhas. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o bispo, não é o presbítero, não é ninguém. É Jesus Cristo que vai separar um do outro. Então você faça de tudo para agradar o sumo pastor,
o único e sumo pastor, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo fale mais alto na tua vida, no teu coração, e você olhe para as Escrituras e obedeça o que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos mandando. Deus abençoe a você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.